Bom dia a todos os nossos amigos rádio ouvintes, bom dia a todas as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Este é o programa Café Filosófico, um programa em parceria com o Rotaract Clube de Machado, Associação Cultivar e Rádio Difusora Live. Hoje nós entrevistaremos o doutor Gilson Carvalho. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bom? É um prazer estar aqui, viu? Para participar nesse espaço de reflexão que contribuir para debate de temas de grande interesse aí da nossa coletividade. Muito obrigado, doutor Gilson. Doutor Gilson, o senhor é o autor de um livro que chama O Direito de Violar a Lei e o Ato Administrativo. E hoje, então, queríamos que o senhor falasse um pouco sobre o direito de violar a lei para a gente. Tá bom, Rafael. Então, esse livro, primeira coisa que a gente gostaria de tirar a respeito, qualquer opinião a respeito do livro, é que se ele seria ou não um manual de desobediência civil. Não é. O livro, ele faz apologia de um direito principiológico. E o nosso direito é esse direito principiológico. Quando você abre a Constituição, no primeiro título da Constituição, está lá os princípios fundamentais. Então, aquela frase que vem quase que por decreto, lei é para ser cumprida. Então, a pergunta que deve ser feita diante dessa frase, lei é para ser cumprida, é esta: se você estivesse submetido a uma lei que te tornasse agente da própria injustiça, você cumpriria esta lei? Então, a reflexão que convidamos a fazer, essa obra é um ensaio que convida a refletir sobre as questões que estão na lei e vencer esse mito de que lei sempre é para ser cumprida. Veja bem, no apartheid, você tinha um complexo de leis que promovia a segregação racial. E Mandela violou todas as leis para que o princípio da não discriminação, da igualdade prevalecesse. Quando você vê na Alemanha nazista, você vê um complexo de lei que assegura a superioridade de uma raça. E se não é a resistência ao texto da lei, essa sociedade não avançaria para os verdadeiros horizontes de suas possibilidades. Eu gosto de ilustrar o livro, Rafael, com aquela passagem histórica do Eichmann, Adolf Eichmann, aquele alemão que foi capturado aqui, alemão nazista, capturado aqui na Argentina, pelo Serviço de Inteligência de Israel. Eichmann, quando foi levado ao tribunal e perguntado se ele se declarava inocente, ele disse convicto: eu sou inocente, só estava cumprindo a lei. Então, essa lei que impõe, imagina você, se alguém não enfrentasse a lei que estabelecia a escravidão no Brasil, teríamos a escravidão, então, legitimada por um texto de lei. Então, o que o livro convida é a refletir essas regras que nos são impostas. Então, você percebia que Eichmann era um metódico cumpridor da lei. Ele cumpria, encaminhava para o campo de concentração de uma forma organizada, burocrática e cumprindo atos administrativos e a lei. Então, a mediocridade, quando você cumpre frio e mecanicamente a letra da lei, você leva a sociedade ou as pessoas a acreditar que a última palavra, que a última regra é a lei deve ser cumprida a qualquer custo. Não, a lei precisa ser pensada como um instrumento provisório a serviço da justiça, como um instrumento provisório a serviço do direito, porque o verdadeiro direito está numa base principiológica. Imagina você se precisaríamos de estatuto da igualdade racial se a cor da pele representasse apenas a beleza da diversidade humana. Então, Rafael, o direito de violar a lei faz apologia àqueles princípios fundamentais consagrados na Constituição. Uma outra ilustração que eu gosto de fazer sempre, está no livro também, quando você faz a leitura ali logo no primeiro título sobre o princípio da não discriminação por convicção filosófica, política, convicção religiosa, a liberdade as famílias, os arranjos familiares diferentes, né? Não discriminação por opção sexual. Então, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal para ser debatido.
E quando você vai lá pelo artigo 226 da Constituição, ela define a família como uma união estável, pública e duradoura de homens e mulheres, não é? E o tribunal é chamado a pronunciar a respeito do princípio da não discriminação pela opção sexual. E o que é que o tribunal vai dizer? Ele precisa ser fiel a esse direito principiológico. Então, ele vai dizer que família é a relação pública duradoura entre pessoas, não importando o sexo. Porque é uma realidade social que precisa ser contemplada pelo direito, e você vê que é o direito principiológico que acolhe esses arranjos familiares diferentes. Então, o direito de violar a lei convida a comunidade, a sociedade a não naufragar no cumprimento frio e mecânico da lei. Porque é claro que essa comunidade que cumpre frio e mecanicamente a lei é uma sociedade que tende a ser medíocre e não alcançar aqueles horizontes de suas possibilidades. Às vezes a lei precisa ser vencida. Eu imagino, olha a lei boa desgarrada do princípio, Rafael. Quando vem a lei que liberta os escravos no Brasil, ela teve 2 artigos. É extinta a escravidão no Brasil. E o segundo, revogue-se as disposições em contrário. Aí eu te pergunto, existe liberdade sem direito econômico? Existe a possibilidade de alguém ser livre? Então, agora eu sou livre, eu não tenho casa, eu não tenho terra, eu não tenho onde morar, então agora as pessoas passam a ser escravas do pior dos senhores, que é a necessidade. Então, eu não considero que houve ali a libertação. Ali a lei foi uma grande fraude à liberdade. A liberdade se dá com o reconhecimento de direitos econômicos. Então, se o Estado tivesse pegado aquela população escrava e concedido a ela terras, condições para que elas produzissem, estudassem, emancipassem, porque liberdade tem a ver com emancipação. E emancipação tem a ver com a possibilidade de você se guiar sem a direção de outrem. Então, uma lei que não te dá condições de exercício da liberdade, na verdade, ela frauda esse princípio da liberdade e te torna escravo do pior dos senhores, que é a necessidade. A busca é essa, que a gente consagre um direito principiológico acima e além da lei e passa a fazer não o descumprimento da lei meramente por descumprir, mas uma reflexão se a lei merece o nosso respeito, se a lei está realmente agarrada em algum princípio. Porque uma coisa que o livro faz é você desconstruir o conceito de direito como sendo um conjunto de leis e princípios que regulam a vida social. De repente, quando você volta para o teu objeto de estudo e você faz aquela pergunta fenomenológica, o que é que eu tiro de você sem que você deixe de ser o que é? E eu percebi que tirar a lei do direito, o direito não deixa de ser direito. O direito é principiológico. E a lei deixa de fazer parte do conceito de direito para ser mero instrumento provisório a serviço do direito. Esse, sim, principiológico, acima e além da lei. Muito bom, doutor. Eu gostaria agora que no final desse nosso programa o senhor deixasse aí uma frase, um pensamento, para que nós possamos refletir um pouco mais sobre o direito de violar a lei. Então, Rafael, quando a gente pensa no direito de violar a lei, o que vem à cabeça é o outro, né? É o outro. Às vezes eu preciso violar a lei por consideração ao outro. Aqueles que violaram a lei nazista, lutaram contra os regimes do apartheid, sem fazer parte, ele está considerando o outro. Então, como é Natal, Rafael, o que eu quero convidar as pessoas, em nome desse Cristo que representa a razão da fé dessa gente cristã, eu queria convidar a adotar aquilo que Levinas chama a ética da alteridade, que é a gente encontrar no rosto do outro o apelo ao não matarás. Ao não matarás a convicção política, ao não matarás a convicção religiosa, ao não matarás a liberdade de opção sexual, ao não matarás as convicções filosóficas do outro. Então, que nesse Natal, essa ética possa encher o nosso coração para que possamos refletir, junto com esse Cristo, razão da fé, essa ética da alteridade. A lei se cumpre em nome do outro, prestigiando o outro. Se a lei me torna agente de injustiça contra o meu semelhante,
então proponho que violemos a lei. Doutor Gilson, eu agradeço, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Agradecemos a todas as pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, a todas as pessoas que nos ouvem através da Rádio Difusora Live e até o nosso próximo programa.